Vou colocar de novo aqui na tela para a gente ver, ó. Custos e despesas, Flamengo 1,67 bilhão, Palmeiras 77 milhões, Corinthians 772 milhões, enfim, por aí vai. Nesse Queria. custo, Fala, Rodrigo. Massini, é importante a gente Claro, pontuar o seguinte: tanto o Flamengo vamos lá. quanto o Palmeiras, você vê gastos altos, mas são dentro dos valores que estavam de receitas. É só você olhar com o que a gente viu no Ah, quadro anterior, eles estão dentro sim, dos valores de receita. O Corinthians, teoricamente, também seria assim. Só que o problema que a gente vai mostrar no outro quadro é que o Corinthians tem uma dívida muito alta que ele tem que pagar. Então a conta não fecha. Ele não poderia gastar a mesma coisa que o Palmeiras, apesar de ter uma receita um pouco superior, porque ele tem muita dívida para pagar. Então, esse gasto dele é é, excessivo. E o do Atlético Mineiro, apesar dele ter virado SAF, ele continua no vermelho, ele está gastando muito mais do que ele efetivamente arrecada com o futebol dele. O São perfeito. Paulo o São Paulo não tem um desequilíbrio tão grande, mas tem um certo desequilíbrio. E o Fluminense, que a gente vê completando a linha aí, tem muito a ver com a premiação que ele teve que pagar em Libertadores, mas o custo do Fluminense está alto por conta da campanha da Libertadores. Então ele acaba se obrigando a ter uma manutenção de receitas alta agora em Então, 2024. agora, isso o PVC eu ouço bastante, né? O torcedor fala assim, pô, meu time está endividado, mas como é que eu acho o equilíbrio, né? De ter um time para não ir para a segunda divisão, que para um time grande é uma tragédia, não só esportiva, mas financeira, tudo, é muito ruim, e consigo equilibrar a conta, porque aqui em casa é fácil de fazer, entendeu? Se eu comprei geladeira, carro, roupa, tudo financiado. Agora você tem que diminuir no dia a dia. Não dá para. Não cabe tudo, né? Você chega lá os boletos, boleto que não falta aqui. Vocês querem um? Tem um da conta de luz aqui, eu mando para vocês. Então é muito boleto. E aí você precisa diminuir o teu dia a dia. Então para de usar o carro, vai usar uma condução. Sei lá, você vai organizando a coisa, né? Como é que um clube grande que tem pressão, né, muito forte em cima dos dirigentes consegue equilibrar? Eu ouço muito isso de São Paulinos, corintianos, torcedores do Fluminense, falar, pô, Flamengo e Palmeiras conseguiram, era outro momento, agora não dá. Como é que faz para ter time, não cair, não gastar mais que arrecada? É complicado essa conta. Eu entendo essa conta, que não é fácil de fazer, PVC. Mas eu acho que tem uma coisa, dois meses atrás, o Rodrigo Matos convidou o Rosala Santoro, diretor de finanças do Corinthians, e ele falou muito sobre esse aspecto de como fazer, da obrigação hoje diferente de 10 anos atrás, de o time ser competitivo, porque ele precisa somar a, a premiação dos campeonatos. Então, ser quarto lugar vai dar mais dinheiro do que ficar em 13º. Isso é uma parte da história. Mas o Brasil ainda permite, acho até que na Inglaterra também, mas um cenário muito diferente. Se você tiver capacidade de montar time com observação e não com custo, por exemplo, agora o Corinthians está falando em contratar jogadores de nome. O Corinthians não precisa de jogadores de nome. O Corinthians precisa de grandes jogadores. E esses grandes jogadores podem ser baratos. Não se trata de voltar para o discurso do Mustafa Contursi de bom e barato. Mas veja que é possível montar um time competitivo sem ter um custo além da... Você não precisa gastar o que o Flamengo gasta para montar um time que brigue nas Copas e que brigue pelo quarto lugar do campeonato. Você precisa gastar como o Flamengo para ser campeão brasileiro e da Libertadores. Mas o processo de reconstrução começa com realismo. Todo o grande processo de reconstrução começa com realismo. E no Brasil tem sido rápido. Seja do Santos de 2009 para 2010, que era o time do Luiz Álvaro, dos garotos. É verdade que teve a sorte de encontrar um Neymar, mas você apostou nos garotos, você não apostou na formação de grandes elencos. 10 anos antes, em 2000, quando o Marcelo Teixeira reassumiu a presidência do Santos e montou um time de jogadores badalados, Valdo, que jogou Copa do Mundo, Galvão, zagueiro argentino, Rincon, Caio,
Caio Ribeiro e Edmundo na sequência. Aquele time não deu nada. O time que deu resultado foi Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho, né? Então, tem que olhar. Montar um time não é contratar o Renato Augusto pagando o que você não pode pagar para 2 anos depois dizer o Renato Augusto está com mais idade do que eu queria e ele vai embora. Não é assim que monta. Então, acho que o erro está aí. É montar time, não é dar satisfação para a torcida. Rodrigo, eu fico sempre. Às vezes a gente compara o futebol com a empresa privada. Você imagina 5.000 pessoas na porta da Nestlé e os caras reclamando da fórmula do leite moça. Leite moça piorou. Meu, o cara troca tudo. Troca a fórmula, troca a foto, tudo. O cara dá um jeito. Lidar com essa pressão é muito difícil, né, Rodrigo? Mas vou dar um exemplo O do leite que moça piorou? O leite moça piorou, mas assim, eu não sei, não como leite eu não moça. sei, faz tempo que eu não tomo leite moça. Não, Mas leite moça é bom, rapaz. Marcelo, vou exemplificar uma coisa do que o PVC pontuou ali. O Corinthians, por exemplo, contratou do Flamengo o Mateuzinho, que ele pagou 4 milhões de euros, né? O Mateuzinho é um jogador que cabe no Corinthians? Cabe, tem nível para jogar no Corinthians, é um jogador ok e tal, não sei o quê. Só que você vai comprar do Flamengo e você vai comprar mais caro, porque é um clube que não precisa vender, está vendendo para um outro time grande, acaba que é um jogador caro para o que ele entrega. E aí você não consegue achar um outro lateral parecido com o Mateuzinho no mercado que não seja do Flamengo, que seja de um time de segunda divisão e que aí, portanto, não vai custar 4 milhões de euros. E eu não estou falando aqui que o Mateuzinho é ruim, não é isso. Eu acho que ele é um jogador ok, cabe ali no elenco. Mas assim, será que você não consegue esse mesmo jogador por um preço que seja 1 milhão de euros? Ou 500 mil euros? Então, eu acho que é esse tipo de prospecção que o PVC está falando, que você precisa ser mais inteligente na montagem para você baratear os custos para obter o mesmo jogador. Porque é mole você chegar e falar assim, vou pegar aquele jogador que já está entregando isso no Flamengo. É a solução mais fácil, mas é a mais cara também. E pagar o que, neste caso, pagar o que pagou pelo Pedro Raul, por exemplo, né? Então, é possível fazer. Isso, é possível fazer, sim, senhor. Vamos lá, olha aqui, ó, dívidas e receitas dos clubes brasileiros, agora no geral. 33 clubes da Série A e B, 2023, e o Rodrigo explica o asterisco, 2022. Então, teve uma evolução grande aí, né? E a dívida líquida. Diminuiu a dívida de um ano para o outro, né? Então, tem notícias positivas nas finanças dos clubes. Agora, aí, esse a fonte é o relatório da UI, né, da Ernst Young, que eles mandaram para mim, e aí você tem ao aumento de receitas, tem muito dessa venda dos direitos de TV da Liga Forte União. Lembrando que o acordo foi em torno de 2,6 bilhão, então tem um impacto significativo, porque dentro do relatório da UI eles estão considerando essas receitas. Né? A gente, quando botou ali, a gente botou separado por considerar que não são exatamente receitas correntes. Né? E a dívida líquida teve uma queda, o que é uma notícia positiva, e é muito impactada pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro virou SAF, acabaram as dívidas com os caras que viraram donos do Atlético Mineiro, o Rubens Menin, até porque eles não podiam dever para eles mesmos. Então, o Atlético Mineiro teve uma queda muito grande. Então, eu acho que o maior impacto está aí. Significa que todos os problemas do Atlético Mineiro estão resolvidos? Não, porque ele ainda tem uma dívida bancária grande, é a maior dívida de empréstimos que tem, mas ele teve uma solução ali que deu uma reduzida boa no garrote, digamos assim, que estava em volta do Atlético Mineiro. E o que eu acho que é preocupante é que teve um aumento da dívida tributária, ou seja, os clubes mais uma vez voltaram a não pagar impostos. Tem 2 casos bem específicos, que são Corinthians e Botafogo, e teve um aumento da dívida tributária desses clubes. Mas a dívida com empréstimos, com banco, teve uma redução, o que é uma notícia positiva. Perfeito. Bom, meus amigos, arredonde o seu aí, que eu anoto o meu aqui, eu estou todo meio esquisito. Marcinho, vou pedir só para voltar para a lista aqui, de dívidas líquidas. Não, anterior, aí, ó, por favor. o anterior. Vamos lá. Anterior, que são dos clubes, as dívidas líquidas. Vamos voltar mais um pouquinho. Vamos lá. Que a gente não falou. Mais um pouco, Cadê? mais um pouco. Bora. Mas isso, essa aí. Então, essa aí.
Quem tem a maior dívida hoje líquida no Brasil? É o Corinthians. O Botafogo está aparecendo aí em primeiro, com 1,032, praticamente bilhão, quase igual ao ano passado. Só que o Corinthians, considerando o estádio, que é o que está entre parênteses, é 1,6 bilhão. Ou seja, o Corinthians tem a maior dívida, porque o estádio não dá para ser tirado dessa conta. O clube paga quase 100 milhões por ano por conta dessa dívida. Esse ano vai ser um pouco menos, 75, 80 milhões. Não dá para desconsiderar. A própria diretoria do Corinthians, essa nova, considera que tem que ser contabilizado tudo junto. Com a queda da dívida líquida do Atlético Mineiro, que também estava nessa casa de 1,6 bilhão, o Corinthians se isola como disparado a maior dívida entre os clubes grandes brasileiros, essa dívida líquida. O que é a dívida líquida? Você pega tudo que você tem que pagar e reduz tudo que você tem para receber. É isso de forma límpida. Assim, aí você vê a diferença. A diferença do Corinthians é 1,6 bilhão. E aí você vê como o caixa do Corinthians está pressionado e por isso que aquela despesa ali, apesar do clube ter uma receita alta, não dá para se sustentar com uma dívida desse tamanho para ser paga. O Botafogo tem uma questão também, porque o Textor fez um empréstimo grande em nome do Botafogo e direcionou esse dinheiro para outros clubes do grupo. Esse empréstimo, pela informação, é que ele vai pagar no meio do ano, é um empréstimo de 340 milhões de reais com a XP, acho que é significativo. E aí, outra notícia é essa queda do Atlético Mineiro. E o último quadro que a gente vê ali, o Atlético Paranaense, desses 16 clubes, é o único que tem dívida líquida zero. O que isso significa? O Atlético não tem dívida? Ele tem dívida. Só que o que ele tem para receber é maior do que o que ele tem para pagar. Então, é isso. Ele tem dívida, tem a dívida do estádio, lá do Atlético, da construção e tal, mas o que o Atlético tem para receber e o que ele tem em caixa é maior do que o que ele tem para pagar. Então, é um clube muito bem... Uma prova de que sem você ter uma receita absurda, você consegue fazer futebol competitivo no Brasil.